Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a paz de Cristo, o Senhor. Esse assunto, a santificação, nem sempre ele consta em trabalhos, em livros e doutrinas básicas, né? A santidade, nós sabemos que é um dos atributos de Deus. Na verdade, tem esse tema num dos livros de doutrinas básicas da igreja, porque eu coloquei um capítulo sobre santidade e um capítulo sobre santificação pessoal. Quer dizer, o que a santidade faz na vida de alguém que é nascido de Deus. Então, a santidade afeta muitos aspectos da nossa vida, não é? E nós queremos começar pelo versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo ele revela claramente qual é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, basicamente, o que é santificação? Significa separação para o uso divino. Se nós formos ver no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi separado, santificado, foi santificado para o uso divino. Foi separado de algo para o uso divino. Então, o contrário de santo quer dizer comum, mundano, relativo ao mundo, não é? Antigamente se usava a palavra profano, tudo aquilo que não dizia respeito à religião, ao templo, né? A fé, então considerava-se profano. Então, santificação significa, literalmente, separação. Deus nos santifica ao nascermos de novo, somos separados do mundo para o uso de Deus, né? Então, o desejo de todo verdadeiro filho de Deus deveria tornar-se um vaso separado para o uso divino. O apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, ele diz que numa casa existem diferentes tipos de vasos, uns para honra e outros para desonra, não é? Então nós deveríamos desejar profundamente, ardentemente, sermos santificados, separados para Deus. Evidentemente que se somos filhos de Deus, nós deveríamos herdar do nosso Pai a sua natureza santa. Então eu estava falando que a santidade é um atributo divino, né? E considera-se que a santidade de Deus, ela represente a beleza de Deus. É um pouco difícil falar na beleza de Deus, porque Deus é espírito, Deus não pode ser visto, né? Mas vou dar uma dica para vocês. O livro de Hebreus diz que Jesus
é a expressa imagem do Deus invisível, né? Então, se nós perguntarmos o que Deus é, ora, Deus é Espírito. Mas se perguntarmos quem Deus é, nós encontramos aí a pessoa de Jesus, a expressa imagem do Deus invisível. Deus tornou-se revelado na pessoa, na vida e na obra de Jesus. E eu fico imaginando, meus irmãos, que Jesus, um dia, que não está muito longe, nós vamos estar face a face com Ele, não é? E eu fico pensando como que vai ser este dia, não é? Eu ouço muitos crentes falarem de Deus assim como se fosse seu colega de serviço, de estudo, não é? Mas o apóstolo João diz que quando viu ao Senhor, lá no Apocalipse, caiu como se estivesse morto, não é? Não deve ser uma experiência comum qualquer. Então, imagine que a santidade é toda a beleza do próprio Deus. E que esta qualidade, esta separação de todo pecado, essa separação de todo mal, ela pode e deve nos atingir como filhos de Deus. Porque a Bíblia diz exatamente que, como Deus é santo, nós devemos ser santos. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor, né? Existem vários textos com esta ordenança. Então, a santificação pessoal não deveria ser uma opção da vida cristã. Então, Deus chama os cristãos para serem santos, né? Domingo passado eu estava, durante a pregação, usando o exemplo de Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, e eu contei para vocês sumariamente parte dos acontecimentos dos últimos dias da vida dele no campo de concentração. As pessoas se sentiam perto de Deus. Enquanto ele estava lá, Deus estava lá, através dele, né? Então, a santificação é uma qualidade impressionante, meus irmãos. Até os animais, eles reconhecem uma pessoa que está vivendo em santidade. Porque o agente santificador, quem promove a santidade, é o Espírito do nosso Deus, que está presente na vida de uma pessoa que é regenerada, que é nascida de Deus, não é? Então, esta santidade, ela afeta muitos aspectos da nossa vida. A nossa vida de oração é profundamente influenciada pela santidade, o nosso testemunho. Sabe, uma pessoa que realmente está sendo santificada pela presença do Espírito Santo, quando ela fala do seu testemunho, aquele testemunho traz um impacto. Você pode observar adultos, crianças, jovens, não é? Atentam para o testemunho
da pessoa. E a santidade afeta também, de uma maneira muito especial, a nossa unção para o ministério. Então, uma pessoa que sai da presença de Deus e vai para o púlpito é diferente de uma pessoa que está aí no Facebook, na televisão, sei lá onde, e ela então vai para o ministério. Não estou dizendo que seja pecado estar nas redes sociais ou na televisão. Nós não temos um ministério de proibições, né? Mas temos que apontar aquilo que é útil para a nossa santificação. Eu acho que eu já contei para vocês, do meu tempo de faculdade de teologia, nós tínhamos um culto, né? E muitos pastores ministravam lá. Pastores, mestres, doutores, brasileiros, americanos, muitos ministravam para os estudantes de teologia. E havia um pastor, um professor do seminário, que nos impressionava muito. Não que houvesse algo especial na pregação dele, mas porque sentíamos a presença de Deus através da vida dele. E nos foi relatado, então, ficamos sabendo através da esposa dele, que aquele homem tinha uma profunda vida de oração, né? E, por exemplo, ele tinha o costume de ler todo o sermão dele em oração, de joelhos. Todos os hinos que cantariam na igreja, ele cantava sozinho com Deus. Ele cantava aqueles hinos adorando a Deus no seu escritório. É claro que quando ele subia no púlpito, trazia a presença de Deus para a igreja, né? Então, são aspectos assim pessoais dessa vida de separação, né? Então, assim como Deus é santo, Deus quer que nós também sejamos santos. Isso quer dizer separados do mundo para o uso de Deus. Esta santidade, na verdade, começa no nosso coração e depois ela atinge os nossos atos, a nossa conduta é influenciada pela santidade. A nossa aparência é influenciada pela santidade. Por exemplo, uma mulher que esteja santificada, ela não vai usar certos tipos de roupas, né? Não porque a igreja fez algum tipo de exigência, mas porque a presença do Espírito Santo vai trazer sobre aquela mulher um senso de dignidade, né? E que as pessoas vão notar. Então, a santidade também afeta as nossas palavras. Você não vê um vocabulário vulgar na boca de uma pessoa santificada. A vida dessa pessoa é pautada pelo seguinte: se Jesus não faria, a pessoa também não faria. Então, todo o nosso testemunho, o nosso andar é afetado positivamente pela presença de Deus. E santidade pessoal, meus irmãos, certamente não é legalismo como muitas pessoas afirmam, né? Existe sim legalismo em muitas igrejas, mas esse aspecto da vida cristã
que é um reflexo da vida de Deus em nós, que a gente chama de santificação, certamente não é legalismo. Então, para terminar demos aqui uma rápida pincelada sobre esse assunto tão importante, tão bonito. A santificação, ela é um processo, tá? Que podemos dividi-lo didaticamente em 3 pontos, tá? Então, esse processo se instala na sua vida a partir do momento em que você é regenerado ou regenerada, nasce de novo, nasce de Deus. Então, através da regeneração, nós somos libertos da pena do pecado. Tá? A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o novo nascimento nos liberta da penalidade do pecado. E ele nos introduz, então, no caminho da santificação. Tá? Na medida em que remove aquele estorvo enorme que é o sentimento de culpa. Né? Mas o segundo ponto da santificação é que somos progressivamente libertos do poder do pecado. Se a regeneração nos livrou da penalidade do pecado, a santificação nos livra do poder do pecado. Vamos lembrar aqui um pouquinho, ninguém precisa falar, mas imagine por um momento algum tipo de pecado que tenha escravizado a sua vida antes de você ser crente. Quase todos fomos outrora escravos de algum tipo de pecado. Ninguém é melhor do que outro. Nós estivemos dominados por diferentes tipos de pecados. Né? Então, a santificação, o que ela faz? Ela nos liberta progressivamente do poder que o pecado exerce sobre a nossa vida. Amém? Mais uma vez eu quero lembrar, o agente santificador, quem é mesmo que nós falamos? O Espírito Santo. Amém? E a Bíblia nos ensina a que devemos nos encher do Espírito Santo. Está aí um mandamento da Bíblia: enchei-vos do Espírito Santo. Não é? E para encerrarmos o terceiro ponto da santificação, vocês estão acompanhando o esboço lá no PowerPoint, é a glorificação. Então, o que é a glorificação? Quando somos libertos da presença do pecado. Então, a regeneração nos liberta do quê? Da pena do pecado. A santificação nos liberta do quê? Do poder do pecado. E a glorificação? Da presença do pecado. Então, nós seremos glorificados. Há uma discussão teológica se é possível que um filho de Deus seja glorificado ainda em vida, ainda dentro deste corpo mortal. Né? Então há quem diga que isso não é possível enquanto estivermos aqui peregrinando nesse deserto aqui. Mas já li alguns livros, algumas biografias que sugerem que há pessoas, e já ocorreram pessoas, filhos de Deus,
que viveram de tal maneira santificada que eles se apartaram da presença do pecado, né? Eu não vou responder essa pergunta para vocês, né? Mas deixei com vocês a noção de que a santificação é um processo, não é um ato instantâneo de Deus na sua vida. É um processo que leva toda uma vida. E que nesse processo estamos sendo transformados na imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Antes de passar para o Ney, eu termino aqui com uma pergunta que não precisa ninguém responder. O quanto de Jesus já foi formado em nós? Isso equivaleria a dizer o quanto da santidade encontra-se na nossa vida, no nosso testemunho, nas nossas palavras, no nosso viver, no nosso andar diário. Será que, ainda uma complementação da mesma pergunta, será que as pessoas um dia vão comentar a seu respeito? Ali vai uma mulher de Deus. Ali está um homem de Deus, né? O que faz com que estas pessoas cheguem a esta conclusão? Isso chama-se santificação. Amém? Aleluia. Agora eu passo para o Ney. Obrigado. Graças a Deus. Ops. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Estamos ou não estamos nesse processo? Aleluia. Então vamos seguir em frente. Ninguém é bobinho de ser ingênuo a ponto de não se preocupar com a presença do pecado, porque ele está em todo lugar, né? Nós temos que ser santificados pelo poder de Deus, vencendo o poder do pecado. Cada dia. É tão gostoso, não é verdade? Quando você sente que está vencendo o poder que te escraviza do pecado. É esse o processo. Então você fica mais santo, né? E a propósito, a maneira bíblica que Deus chama a nós, não é bem crente, cristão, tristão, querente, crentino, não é nada disso. É santo. O apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, ele dizia: aqueles que são chamados para serem santos da igreja tal. Cadê os santos da Nova Jerusalém? A gente vem daquela cultura que santo é só aquela imagem escondidinha num nicho lá na igreja, né? Todo mundo pensava que era isso. Santos somos nós. Bom, vamos passar agora para um assunto meio revolucionário, que eu preciso que você coloque a sua vida assim neutra para entender esse princípio. O reino e a igreja, né? Que a gente está cheio de paradigmas nessa área. Igreja, reino, governo, as coisas não se misturam, não é? Que negócio é esse? Nós temos que entender o plano de Deus. Nós temos que nos revestir da autoridade do reino de Deus para fazer a diferença nesse mundo. Primeiro de tudo, o propósito de Deus não é a igreja. Nós temos que entender que a igreja sozinha, ela não faz a obra de Deus. Ela não vai atingir o objetivo. Nós vamos ficar aqui, olhando um para a cara do outro, aprendendo, louvando,
Não vai acontecer nada. A igreja é o meio, é o agente, né, de propagação do reino. O propósito é o reino. O propósito de Deus é o reino. A igreja é o instrumento de manifestação do reino de Deus. Grava isso, é importante. Porque você tem que ser equilibrada a sua vida, a nossa vida como igreja, Igreja Nova Jerusalém, na nossa família. Nós temos que ter consciência, que senão a igreja é aqui, e lá em casa não é igreja. E lá no trabalho não é igreja. Aqui é igreja, mas nós vivemos para cumprir o propósito de Deus de implantação do reino de Deus, do reino. Outro princípio importantíssimo, que é um paradigma que nós temos que quebrá-lo na nossa vida. O instrumento muda, mas o propósito não muda. Certo? Você pode mudar de igreja, concorda? Mas o propósito é sempre o reino. Na Bíblia, qual que era o instrumento de manifestação do reino de Deus no Velho Testamento? O que era o instrumento de manifestação do reino de Deus no Velho Testamento? O que era no Velho Testamento? O que manifestava o reino de Deus? Não. Israel, meus irmãos. Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó para formar um reino. E lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, ele disse: sereis reino de sacerdotes. Então, no Novo Testamento, mudou o instrumento. Mudou. Quem que é o instrumento de manifestação do reino de Deus no Novo Testamento? A igreja. Pronto, a lição é o reino e a igreja. Perfeito. Mas Israel não é mais? Não, não é mais. Porque a igreja é inclusiva. A igreja inclui qualquer judeu israelita que se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ele será igreja. Hoje, Israel, ortodoxo, ultra-ortodoxo, é um instrumento de manifestação do reino de Deus hoje. Os que não se converteram, não conhecem Jesus, não é mais, não é. Agora, os judeus messiânicos são ou não são parte do instrumento de manifestação do reino? São. Isso que nós temos que entender. Outra coisa que é fundamental entendermos: existem igrejas que só falam do Novo Testamento. Aleluia, maravilhoso. Mas se você não ler, não estudar o Velho Testamento, você não vai ter uma visão de reino adequada. Você precisa ter uma visão de reino, porque Jesus veio pregando a igreja? Não. Jesus veio pregando o reino. O evangelho do reino. Repete comigo, o evangelho do reino. Enche bem a boca, porque isso é uma expressão bíblica poderosíssima. O evangelho que pregamos é o evangelho do reino. Evangelho, boas novas, do quê? O reino de Deus chegou. Brasil, corrupção, o reino chegou. Mundo islâmico, mundo capitalista, governado por Mamon, qualquer nação asiática, oriental, o reino chegou. E o evangelho será pregado até os confins da terra. O evangelho qual? Do reino. Aleluia. Por que tem igreja em todo lugar? Porque o reino está sendo pregado, o evangelho do reino. O reino de Deus chegou.
e nós somos violentos. Inteligência agressiva. O que é? Coragem. Não é? Nós não somos covardes. A igreja tem que ter coragem para pregar o reino. Se a igreja não tem agressividade inteligente, ela fica só nas suas quatro paredes, sem entrar no propósito de Deus. Você chega na sua casa, você é um crente, o vizinho é ímpio, então você levanta o seu muro, não é? Você não fica ouvindo o que eles falam. O reino chegou, irmãos. O reino é violento. E as armas da milícia da fé não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas, falsas ideias. O reino chegou. Israel, no Velho Testamento, foi levantado por Deus através de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Através de ti, Abraão, Isaque, Jacó, patriarcas, Israel, serão abençoadas todas as nações da terra. Então nós podemos dizer o mesmo para a igreja hoje. Através de ti, igreja, noiva do Cordeiro, serão abençoadas todas as nações e famílias da terra. Deus não nos chamou para ser melhores, Deus nos chamou para ser exemplo, para ser testemunho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Deus nos chamou para abençoar os outros. Deus nos levantou, nos santifica, nos purifica, para que os perdidos vejam Cristo em nós, para que eles vejam o bom caminho, as veredas antigas, para que eles queiram o caminho da justiça. Israel foi levantado assim, mas o mundo inteiro levantou um paradigma, mentira, de combater Israel. Então se cumpre aquele ditado, porque eu sou bom, seus olhos são ruins. Combate-se os judeus, mata judeus no holocausto, na Inquisição, de todas as formas. Não, Deus levantou os judeus e agora a igreja para ensinar o mundo, para ensinar os governos da terra, para influenciar. Por que nós temos sempre nas cidades do Brasil e do mundo, na grande maioria, bem pertinho de um palácio de governo, de uma prefeitura, uma igreja? Aqui em Prudente você atravessa a Nicolau Maffei, somente uma rua você está numa igreja. Na prática não acontece assim. Mas se a igreja é o instrumento do reino, o prefeito e os vereadores deveriam atravessar a rua e serem orientados pela palavra de Deus, pelo governo sacerdotal. Porque no início não era assim. O reino, o governo em Israel era só sacerdócio. Depois pediram um rei, Deus concedeu. Arquem com as consequências de terem um rei, não tem problema. Mas sereis um reino de sacerdotes. Então o reino e a igreja é uma questão de equilíbrio. A igreja é um instrumento. O propósito é o reino. Pega lá a segunda transparência, ela fala, tem uma balancinha ali desenhada, vocês estão vendo? É equilíbrio. O versículo base que dá conteúdo a essa balança é lá na origem. Gênesis 1, 26 a 28. Criou Deus o homem, sua imagem e semelhança, deu a ele domínio. Domínio. Vamos ler o texto, olha como tem a ver com governo. Gênesis 1, 26. Aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Domínio, governo, autoridade. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, e assim por diante. Dominai, governai. É reino, é reino. O reino de Deus é um reino de domínio. Agora vamos ver na balancinha ali, ó. Só uma comparação bem simples. Ó, do lado esquerdo está a igreja, do lado direito está o reino. A igreja, né, é o instrumento, e o reino é o propósito. A igreja é o instrumento, o reino é o propósito. Sem a igreja, não se manifesta o propósito de Deus. Tentar fazer a obra de Deus sem a igreja é ilegítimo, sob o ponto de vista de Deus, não dá. Querer acabar com a igreja, né, não vai ter o propósito de Deus. Por que que o inimigo quer acabar com a igreja? Por que que governos malignos querem acabar com a igreja? Porque o diabo sabe que o reino vem para conquistar, para dominar. Faz uma cara assim de bravo. Nós viemos para dominar, para conquistar, para destruir as coisas erradas, para remover, fazer cair aquele prédio que não tem alicerce, para reconstruí-lo de novo, agora sólido, para aniquilar a cultura pervertida do mundo, para implantar a cultura do reino de Deus. Agressividade inteligente, coragem, coragem. Amor inteligente, diplomacia, medo inteligente, prudência. São as armas do reino de Deus, mas são veementes, não é? Então vamos lá, igreja é o instrumento, o reino é o propósito. Está claro isso? Não é? Jesus, a palavra mais falada no Evangelho não é igreja, é o reino. É o reino. No Novo Testamento, a palavra mais falada é reino. Essa ideia de igrejinha, que não manifesta o reino, igrejinha separada das autoridades governamentais, não funciona. Isso foi corrompido porque a igreja se corrompeu, especialmente a igreja romana. Ela se corrompeu ao longo dos séculos, dos milênios, então isso ficou um negócio assim difícil. Não, igreja lá e governo aqui. Mas o plano de Deus é que a igreja influencie os governos hoje. Então, a autoridade de governo, de reino, não está ali na prefeitura, no gabinete do prefeito, está aqui na igreja, no púlpito, não no pastor, mas no Espírito que fala através dos seus ministros, dos seus anjos, através de você, líder, através de você, cristão. Aí está a autoridade suprema de governo, não é? Mas nós não vamos nos rebelar ao que está aí. Nós vamos nos submeter, porque as nossas armas, o nosso reino, disse Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, ele ia lá na Assembleia e aniquilaria todo mundo. Ia lá no Palácio do Planalto, aniquilaria todo mundo. Ia na Cracolândia, aniquilaria todo mundo. Aniquilaria a TV Globo, aniquilaria a mídia,
Se o reino fosse deste mundo, mas não é deste mundo. Deus tem outras armas, não é? Armas de amor, armas de conquista, de paz, né? De Deus. Ele é o príncipe da paz. Não tem paz sem Jesus, né? E quando se fala de paz do Senhor Jesus, você está falando de guerra contra o inimigo. Essa é a paz. Então, vamos lá, 2 aqui, ó. Imagem e semelhança de Deus, reino, domínio. No nível de igreja, nós somos crescendo a imagem e semelhança de Deus. Mas o reino manifesta domínio. Domínio de quem? De Deus. Na balança lá, santidade, e no reino, autoridade. Acabamos de falar aqui de santidade. E na manifestação do reino, a santidade produz autoridade. O pastor estava dizendo aqui, quem sai da presença de Deus para subir ao púlpito tem autoridade. Quando pregamos aqui, tem gente orando na sala de oração, ou teve oração veemente, a palavra vem com autoridade. O reino é manifesto com autoridade. O que é autoridade? A autoridade é a própria presença de Deus. Não é? Própria presença de Deus. Deus tem poder, mas Ele é autoridade. Lembra disso. Deus não é poder, Deus tem poder, mas Ele é autoridade. Quando você chegar num lugar, se quiser ter contato com Deus, procure quem é a autoridade naquele lugar. Ali está manifesto a presença de Deus. 4 aqui. Igreja manifesta o caráter, desenvolve o caráter. O reino é a habilidade. Habilidade. Igreja é o fruto. Reino são os dons, os presentes. A igreja é o fruto, o reino são os dons, né? Se nós formos ficar só na igreja, nós vamos ficar só no fruto. Só no fruto. Aleluia. Mas os dons atingem, né, manifestam o reino. 6 aqui, igreja tem o ensino. Ensino, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas quando você sai para fora, ou chega o incrédulo, alguma coisa, a pregação do evangelho. Pregação do evangelho do reino, né? E aqui, igreja é o odre, o reino é o vinho. Igreja sozinha não tem vinho. O vinho é para a dimensão do reino. O vinho é o propósito, o odre é o container. Não é? O odre é o container. A igreja reina em mim. Ele reina em mim. E no reino, ele reina através de mim. Oh, Deus, reina em mim. Amém. Mas para o mundo, através de mim. Através de mim. Enfim, reino de Deus é o propósito de Deus. Jesus veio pregando o reino e tem a maior parte das citações no Evangelho mencionam o reino. Então, deixa eu só confirmar algumas coisas aqui para os irmãos lembrarem. Por que Israel é importante para nós? Porque Israel foi um instrumento de manifestação do reino no Velho Testamento e nos ensina a forma de Deus de reino. Então, nós precisamos entender isso. No Novo Testamento, a igreja é o instrumento legítimo de manifestação do reino. Mas se ela ficar fechadinha em si mesma, com aquela cultura, aquele paradigma de igrejinha com uma cruzinha na ponta, aquela coisa romântica de igreja de crente, que lindo, né? Ir para a igreja domingo, que gostoso, eu sou crente. Ela precisa de pregar o evangelho do reino. Ela precisa de manifestar a glória do reino na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida de célula, na nossa vida eclesiástica. É o reino que está ali. E o reino tem armas.
quando fala de reino, reino precisa ter rei, certo? Reino precisa ter território, certo? Reino precisa ter lei, certo? Reino tem língua, reino tem povo. Então vamos ao reino de Deus primeiro. Quem é o rei? Jesus. Saiba-se isso, prefeito, como é que é o nome? O Nelson. Saiba-se isso, Nelson. Saiba-se isso, Michel Temer. Saiba-se isso, Donald Trump. O rei dos reis é Jesus. E quando nós, igreja, pregamos o reino, estamos pregando Jesus. Não como aquele Salvador que veio só para solucionar o problema dos homens. Não, ele veio para manifestar o seu reino. É muito mais do que salvar. A salvação, irmãos, é consertar um problema da história. O homem caiu, então Jesus veio salvar. Não tem como o homem vir para o reino se ele não for salvo. Glória a Deus por isso, certo? Mas se o homem não tivesse caído, não precisaria a obra de salvação, só o reino. Concorda? Mas como o homem caiu, foi propósito de Deus tudo isso, então Jesus, o rei Jesus, morreu por nós, foi coroado ali na cruz, né? Hoje está em glória, é o cavaleiro do Apocalipse, o nosso rei, vamos segui-lo, aleluia, ele é nosso Senhor, nosso exemplo, nosso rei, tem poder, e tem muito poder, infinito, e é a autoridade. Então o rei é Jesus, precisa ter território. Qual que é o território? Para Israel é a terra que mana leite e mel. O que é a terra que mana leite e mel? A terra que mana leite e mel é o terreno das suas conquistas, meu irmão, onde o Espírito Santo interage com a sua vida, para você conquistar, ser liberto dos seus inimigos, deixar de ser escravo, ser livre. Qual que é o território do reino na sua vida, na sua família, na nossa igreja? Qual que é o território do reino? Onde pisar a planta do nosso pé, gente. O evangelho será pregado até os confins da terra. Porque não é questão de geografia física, é uma geografia espiritual agora. Embora a geografia física é muito importante para entendermos o reino de Deus, temos que entender a geografia física de Israel. A história toda. Tudo está lá. Por que os islâmicos querem acabar com Israel? Porque está escrito. Abraão cometeu alguns erros e depois nasceu Ismael. E a Bíblia diz, Ismael será jumento bravo e habitará fronteiriço a Israel por todo o tempo. Então Israel, os islâmicos são jumento bravo. Eles estão brigando, eles querem brigar, eles nem sabem com o que estão brigando, nem entendem o que é Israel, nada. São irmãos, mas vivem em conflito. Mas leia Isaías 19 que você vai ficar feliz, né? Que eles vão adorar juntos. Vai passar uma estrada em Israel que liga a Síria ao Egito. Aleluia! Deus está fazendo a obra. Então, território, qual que é o território do reino na sua vida? Onde pisa a planta do teu pé. São as oportunidades de você pregar o evangelho, falando ou sem falar. Esse é o território. Terra de conquista, não é? Tem o deserto, lembra? Domingo falou do deserto? Tem o deserto, mas tem a promessa, terra de conquista. Canaã representa a nossa qualidade de vida para servir a Deus. A conquista de Canaã é a conquista de qualidade de vida, dons, talentos, para servir a Deus, para pregar o reino de Deus. Não é? Não é o plano de Deus que a gente vive escravo no Egito e nem capotando nas areias do deserto. É o plano de Deus que a gente atravesse o Jordão e entre na promessa, numa vida abundante, cheia de poder, cheia de autoridade, de unção, de graça. Então esse é o território. O que mais precisa no reino?
que mais que o reino precisa? Leis. Constituição no Brasil, Constituição americana, lei ordinária tal. Confusão de leis. Constituição. Qual que é a lei do reino de Deus? Nós temos ela escrita. E a Bíblia diz ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, que ela não só é escrita, mas ela é escrita com sangue, nas tábuas de carne do nosso coração. Não é um livro morto, um papel lá, que eles têm que ficar lendo e põe a mão em cima. Está aqui dentro. Ó. Você está aqui hoje aprendendo a palavra de Deus. Para quê? Para que ela seja escrita aqui, com sangue. Essa é a lei do reino. E Deus fala, claro, se obedecerdes, se andardes, se guardardes, então todas as bênçãos virão sobre ti. Ser-me-eis minhas testemunhas. Mas se vocês negligenciarem, virarem as costas, não guardarem, eu, Deus, não vou fazer mal para vocês. Vocês vão apenas sofrer a consequência dos seus erros. Deus fabricou e deu o manual do fabricante para nós. Se você não seguir o manual do fabricante, o carro vai dar defeito, vai pifar, vai virar uma charanga velha. Não vai funcionar, não vai cumprir propósito de levar daqui para lá. Tem que seguir o manual do fabricante, senão não funciona. É a lei. O que mais que precisa o reino? Povo, língua. A língua. Qual é a nossa língua? Português, hebraico, inglês. Qual é a língua do reino? Qual é a língua do reino? É italiano, Teres? Língua dos anjos. Línguas. Um linguajar, se falamos português, digno de um cristão. E se faltarem palavras, temos palavras em novas línguas. Não tem limite. Qual é a língua do reino? Não é? Falar as palavras de Deus. Não ter uma vida que fala besteira, fala futilidade, joga fora palavras inutilmente. Somos um povo que tem uma língua erudita. Glória a Deus, uma coisa sólida. O povo, somos nós, a igreja em comunhão, em unidade. Em unidade. Enfim, o reino e a igreja. Está aí. A palavra de Deus, que a gente fala a verdade. Né? E por fim, a igreja primitiva e nós hoje, como sequência dela, somos uma comunidade teocrática, não democrática, não comunista, socialista, somos uma comunidade teocrática. Você já viu algum partido político? Partido da Comunidade Teocrática, PCT. Tem esse partido? Não tem. Tem Partido Comunista Brasileiro, tem Partido Socialista, não sei o quê, tem Movimento Brasil, não sei o quê, tem Partido Trabalhista, deve ter Partido Gay, Partido Verde, Partido Azul, tem tudo quanto é partido, porque é partido, né? Deus não tem partido, porque Deus não tem partido. Não é partido, é único. Entendeu? A política já nasceu errada. É partido. Um contra o outro. Irmão, a realidade do mundo que ou é do maligno ou é de Deus. O maligno é sempre contra Deus, por causa da queda lá no início. Né? Ele luta contra Deus e contra tudo que é de Deus. E nós que somos cristãos, filhos de Deus, não somos contra ninguém, só contra o pecado. E isso sim, devemos fazer uma cara bem feia e ser bem agressivo, né? Agressividade inteligente, ter coragem de enfrentar o pecado. Então nós vamos acabar. 9:2. Ficou claro o reino e a igreja?
é meio revolucionário, mexe com a gente por dentro aqui. Tem que mudar a maneira de ver. Eu tenho que deixar um pouco de ser brasileiro. E não é querer ser francês ou americano ou português. Não. Buscar primeiro o reino de Deus. Antes de ser brasileiro agora, eu sou um cidadão do reino com uma missão na terra. Eu não sou um cidadão brasileiro que quer um dia morar no céu, talvez. Não. Eu já sou um cidadão do reino, que tem uma missão. Deus me plantou no Brasil. Então, a minha missão está aqui agora. Certo? O Brasil é o campo da missionário. Não é a minha nação. Lê Hebreus 11. Qual que é a nação? Eles viram a distância e acenaram para aquela nação, aquela nova pátria, que não era Israel terreno. Quando fala na galeria dos heróis da fé, está falando para judeus ali, né? Eles acenaram para a nova pátria, que haveria de vir, né? E hoje está aqui, a igreja, né? O reino de Deus, a igreja como instrumento de um reino. Nós somos cidadãos do céu com uma missão na terra. A igreja, então, tem uma missão. Ela existe para cumprir sua missão, manifestar o reino. E como é que o reino cresce? Vidas que são salvas. Nós vamos tomar de assalto. É judeu, é africano, é índio, é japonesinho, é coreano do norte, é iraquiano, é Osama Bin Laden, é Donald Trump, é Bashar al-Assad. Tomar de assalto. Não vamos querer a morte desse povo, querer o mal das pessoas, do Lula. Não. Salvo. O melhor fim para o Lula, para nós, é que ele se converta. Certo ou não? Como cristão é isso, que ele se converta. Que feio esse negócio aí de tudo que aconteceu, mas é da natureza humana, certo? O homem é por natureza pecador e carnal. O reino das trevas é assim, por isso que a igreja está aqui. Não para se igualar aos partidos, aos reinos deste mundo, mas para sermos o povo diferente da aliança, que tem armas diferentes. Sacode a poeira aí, meu irmão, você é um cidadão do reino. Olha para quem está do seu lado e fala, você é um cidadão do reino com uma missão aqui na terra, cumpre-a. Amém? Você é um cidadão do reino com uma missão aqui na terra. Vamos em frente. Igreja Nova Jerusalém, famílias daqui da igreja, vamos em frente. O reino e a igreja. Amém. Podem ficar de pé, por favor, irmãos. Vencemos mais essa etapa. Graças te damos, Senhor Jesus, pelo teu reino que não vem com aparência exterior, mas ele é entre nós. E o teu reino também não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia! Queremos viver esse reino. Não queremos viver tristes, buscando comida e bebida só, mas a justiça, paz, do príncipe da paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade em nossa vida, em nossos familiares, em nossa casa, nossa rua, nosso bairro, nosso país. Seja feita a tua vontade, Jesus. Nós precisamos de ti. Ajuda-nos, Senhor, sermos os cidadãos do reino que o Senhor chamou. Esse exército de valentes, de agressivos, ó Deus, inteligentes, que são aqueles sábios, corajosos. Oh, abre nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, pela tua igreja e por tudo aquilo que o Senhor pode fazer através de nós e que o Senhor tenha sucesso, teu Espírito Santo tenha sucesso em nossa vida. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, leva-nos na tua paz.